Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. A todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1 e Varela Jonas 71@gmail.com. Vamos dar aqui um cordial abraço, agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura do segundo livro dos Macabeus. A fé leva ao heroísmo, é o número 21 do Antigo Testamento, e está entre os outros livros históricos, na sua quarta parte, Perseguição e Testemunho, no seu capítulo 6. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 6, continuaremos, em todos os seus 31 versículos, Vamos para a leitura de hoje, Segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, primeiro tópico: profanação da alma de um povo. Não muito tempo depois, o rei mandou um ancião ateniense convencer os judeus a que abandonassem as leis dos antepassados e deixassem de se governar segundo as leis de Deus. Mandou também profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter olímpico e também a Júpiter hospitaleiro, dedicar o templo do monte Garazim conforme o desejo dos moradores do lugar. Até para a massa do povo era difícil e insuportável o crescimento dessa maldade. De fato, o templo ficou cheio de libertinagem e orgias de pagãos que aí se divertiam com prostitutas e mantinham relações com mulheres no recinto sagrado do templo, além de levarem para dentro objetos proibidos. O próprio altar estava repleto de ofertas proibidas pela lei. Não se podia celebrar o sábado, nem as festas tradicionais, nem mesmo se declarar judeu. Todo mês eram forçados a participar do banquete sagrado. Todo mês eram forçados a participar do banquete sacrificial que se realizava no dia do aniversário do rei. Quando chegavam as festas de Dionísio, eram obrigados a participar da procissão em honra a Dionísio, com ramos de era na cabeça. Por sugestão dos habitantes de Ptolemaida, foi decretado que as cidades gregas vizinhas também seguissem as mesmas disposições contra os judeus, obrigando-os a comer a carne dos sacrifícios e matassem os que não quisessem aceitar os costumes gregos. Podia-se perceber a calamidade que estava para chegar. 2 mulheres foram presas por terem circuncidado seus filhos depois de fazê-las percorrer publicamente a cidade com os filhos pendurados ao seio. As jogaram muralha abaixo. Outros que tinham saído juntos para os arredores da cidade, para as cavernas, a fim de aí celebrar as escondidas o sábado, após serem denunciados a Filipe, foram queimados juntos, pois ficaram com escrúpulo de reagir por respeito à santidade do dia. Segundo tópico: a perseguição é a oportunidade para a conversão. Recomendo àqueles que lerem este livro que não fiquem perturbados por causa de tais calamidades. Ao contrário, pensem que esses castigos não vieram para destruir, mas apenas para corrigir a nossa gente. É sinal de grande bondade não deixar por muito tempo sem castigo aqueles que cometem injustiças, para aplicar-lhes logo a merecida punição. O Senhor não age conosco como faz com os outros povos, esperando pacientemente o tempo de castigá-los até que os pecados deles cheguem ao máximo.
Ele quis agir dessa forma conosco para não chegarmos primeiro ao extremo dos nossos pecados e só então nos castigar. Significa que ele nunca retira de nós a sua misericórdia. Mesmo quando nos corrige com desgraças, não está abandonando o seu povo. O que acabamos de dizer fique apenas como aviso. Agora vamos passar logo para a narrativa. Terceiro tópico do segundo livro, do capítulo 6 do segundo livro de Macabeus. É melhor morrer do que trair as próprias convicções. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada, mas com rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, enfiando a boca adentro. Ele, porém, que preferia morte honrada a viver envergonhado, dirigiu-se espontaneamente para a tortura do tímpano, tendo antes cuspido fora o que lhe estava na boca. Assim é que devem fazer os que corajosamente querem resistir ao que não é permitido comer, nem mesmo por amor à própria vida. Os que dirigiam esse sacrifício proibido, velhos amigos de Eleazar, o chamaram de lado e lhe propuseram que pegasse carne permitida por ele mesmo preparada, fingindo que comia a carne do sacrifício ordenado pelo rei. Se ele assim fizesse, estaria livre da morte e, pela antiga amizade que havia entre eles, o tratariam com benevolência. Ele, porém, tomou uma nobre decisão, coerente com a sua idade e com o respeito da velhice, coerente com a dignidade de seus cabelos brancos e com a vida correta que levava desde a infância. Acima de tudo, coerente com as santas leis dadas pelo próprio Deus. Ele respondeu prontamente: podem mandar-me para a mansão dos mortos. Em minha idade não fica bem fingir, senão muitos dos mais moços pensarão que um velho de 90 anos chamado Eleazar passou para os costumes estrangeiros. Com seu fingimento por causa de um pequeno resto de vida, eles seriam enganados e eu só ganharia mancha e desprezo para a minha velhice. Ainda que no presente eu me livrasse do castigo humano, nem vivo nem morto conseguiria escapar das mãos do Todo-Poderoso. É por isso que, se eu passar corajosamente para outra vida, me mostrarei digno da minha idade. Para os mais moços, posso deixar um exemplo honrado, mostrando como se deve morrer, corajosa e dignamente pelas veneráveis e santas leis. Dito isso, foi imediatamente para o suplício. Os seus torturadores, que pouco antes queriam ser amáveis com ele, então se tornaram cruéis por causa do que ele dissera. Ao considerar tudo aquilo uma loucura, já quase morto em meio às torturas, Eleazar ainda falou entre gemidos: o Senhor que possui a santa sabedoria sabe que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis da tortura, mas em minha alma estou alegre, porque sofro por causa do temor a ele. E assim terminou sua vida. Sua morte deixou não só para os jovens, mas também para todo o restante do povo, exemplo memorável de heroísmo e virtude. Obrigar os judeus a prestar culto às divindades gregas
implica duas coisas: dissolver a identidade cultural deles, leis dos antepassados, e forçá-los a desistir do projeto de uma sociedade igualitária, leis de Deus, a fim de engolir o sistema grego de sociedade. Diante desse aviltamento, a forma suprema de resistência é preferir a morte. Esse testemunho até o fim é celebrado na história como martírio. Os mártires se multiplicam sempre que determinado grupo humano procura expoliar econômica, política, religiosa e culturalmente outro grupo humano. Ninguém, nem mesmo os cristãos, têm direito de impor o colonialismo que mata a alma de um povo. A perseguição é convite à conversão. Aliado com seu povo, Deus zela cuidadosamente para realizar o seu projeto. É sinal do seu grande amor sermos castigados para não trair definitivamente esse projeto. A perseguição, portanto, é a ocasião preciosa para revermos a nossa vida e descobrirmos em tempo se não estamos pervertendo tal projeto ou desviando-nos dele. Eleazar é o modelo da resistência que adianta prolongar a vida se para isso é necessário trair as próprias convicções. A geração presente educa a geração futura. O que podem os jovens de amanhã esperar se a geração de hoje se acovarda e se acomoda diante dos desafios para construir uma sociedade mais justa e fraterna? Em tempos de perseguição, o valor humano se mede não pela duração da vida, mas pela integridade do testemunho. Assim nós concluímos, meus irmãos, a leitura do capítulo 6 do segundo livro dos Macabeus. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do segundo livro dos Macabeus, no seu capítulo 7. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.